A primeira expressão de adoração, o tempo e o espaço. Então, tempo, para nós, o que é? O que significa tempo? A gente se prende aos segundos, aos minutos, ao relógio, ao tempo de existência, né? O tempo de nascer, o tempo de crescer, florescer, o tempo de descansar, de morrer. Então, na Bíblia diz que para tudo há um tempo. E quem é o alfa e o ômega? Jesus, né? O princípio e o fim. Então, tempo para Deus é a mesma coisa que tempo para os homens? Porque se meus bisavós, tataravós morreram falando da volta de Jesus, eu tenho um filho e eu vou falar para ele que Jesus vai voltar. Se ele se limitar a esse tempo, o nosso tempo, é algo perigoso. É fácil de imaginar, Jesus não vai voltar, né? É uma coisa que serve para manter uma fé, os princípios e tal, mas será que ele vai voltar mesmo? Porque e muitos até zombam, né? Sobre essa questão, né? Não é? Os meus antepassados já se passou, né? Jesus morreu há 2000 anos atrás e todo mundo conta essa história. Um grande herói da fé. Cita um grande herói da fé aí, para você. Um grande herói da fé? Tem vários, né? Mas vamos lá, José, né? José foi. Para José, Jesus voltou? Jesus voltou. Já está descansando, né? Ele está descansando. A fé dele foi selada, ele não está passeando por aí. A fé dele foi selada, então Jesus voltou para ele. É só o soar da trombeta. Então, o tempo nosso é diferente do tempo de Deus. Então, ele é dono do tempo. E para tudo há um tempo. Entender isso, entender a criação, o plano de Jesus vir ao mundo, tudo que ele passou aqui até se despedir e voltar para o céu, deixar o Espírito Santo nos consolando, até o dia que ele volte para nos buscar, isso faz uma diferença muito grande na nossa essência. Sabe? Eu vou para a igreja porque é legal, eu vou para a igreja porque eu nasci num berço cristão. Não, eu tenho que ter essência. Eu preciso ter conhecimento. Eu preciso ter convicção do que isso significa para mim. Até para fazer sentido para a própria pessoa, né? Fazer sentido. Às vezes ela fica ali, ouve o louvor, estuda a palavra, mas ela ainda não entendeu o propósito pelo qual ela foi criada, né? Ela foi criada, às vezes há uma dúvida, né? Dentro de si. A pessoa, às vezes, tem uma dúvida, mas não tem coragem de falar, de externalizar. Então, o tempo e o espaço. O espaço, Deus está em todos os lugares, né? Através de todos os tempos, ele está geograficamente nos espaços. O espaço, ele está em todos os lugares. É o Salmo 139... que fala... Eu me assento e me levanto, né? Se eu me conhece ainda no ventre da minha mãe... Onde eu irei? Ou posso ir na maior profundeza, na altura, lá você está, lá o Senhor está. Eu não consigo nem tentar fugir da tua face, porque em todos os lugares, ali o Senhor está. Então, Jesus, ele é o centro da nossa adoração. Me veio à mente aqui a música de Luiz Cláudio, exatamente sobre esse tema, né? Para onde eu irei? Sim. Para onde fugirei da tua face? É uma linda música. Tu me sondas, conhece meu pensar. Linda canção. Então, assim, Jesus é o centro da nossa adoração e Deus está em todos os lugares. Aí eu vou fazer vou prestar um cântico, eu vou prestar alguma homenagem. A diferença do louvor, em qual momento, que tipo de louvor, que tipo de música. Então, a gente pega quatro aspectos, né? No espaço, o espaço litúrgico. Então, a gente tem a igreja primitiva surgiu, não foi nos templos, foi nos lares, né? As pessoas falando de Deus, fazendo os cultos nos seus lares, e aí veio a construções de templos. Então, tem toda uma liturgia para fazer parte das programações, quer sejam nos lares ou nos templos.
E aí, em segundo plano, tem as reuniões, a socialização. Na igreja não tem uma sala de reuniões? Exato. Tem o junta-panela, né? Tem um treinamento, tem as festas da igreja. A mesma música que você colocou ali para inspirar a mensagem é a que você vai colocar no salão de reuniões e de festas de eventos da igreja? Obviamente que não. Você tem que estilo de música você vai colocar para determinadas programações? Eu tenho a escola sabatina, né, para o sábado, a escola dominical, tem o culto jovem, tem o culto dos adolescentes, tem o ministério infantil. Então, para todos esses estilos e características de pessoas, idades, gerações, a gente tem o estilo de música que alimenta. Mas a essência é a mesma. Adoração. A essência é Cristo. Cristo é o centro. O centro da adoração. É errado você cantar uma música romântica para a garota que você quer, né? Se tornar sua varoa? Obviamente que não. Sabe por quê? Porque você vai estar cantando para ela sobre os frutos do Espírito. Quais são os frutos, né? O amor, a bondade, a mansidão, domínio próprio. Se a gente está falando de valores que são tributos de Deus, eles jamais serão errados ou serão pecado, sabe? Então é essa diferença que a gente precisa fazer. Uma pessoa que viveu uma geração, por exemplo, uma pessoa de 80 anos, 70 anos, ela não vai se identificar com o mesmo estilo de música de uma adolescente. Sim. Você pode ter a sua avó na sua casa e uma filha adolescente. Só um parênteses, isso é muito interessante falar, porque esse choque, né, de idade, vamos usar esse termo, é o que muito acontece. Então, acaba tendo sempre esse choque, um público de idade que preza por um estilo musical, que foi o que ele cresceu ouvindo, ele foi criado naquele contexto. Sim. E aí já tem uma geração nova que curte um tipo de música diferente, que também tem o objetivo de adorar a Deus, ambos. E pode haver um extremismo de alguma parte, se não houver um equilíbrio. É tanto que há 10 anos atrás, quando eu entrei para a igreja, carrom quase não era utilizado, né? Tinha aquela questão de endemonizar o pobre coitado do carrom. Os instrumentos. Hoje, muitos instrumentos já você tem hoje na igreja, né? Sim. Porque a mente da pessoa acabou se abrindo ali, entendendo que faz parte, né, do tudo uma questão cultural também, a forma que você recebeu as informações, quando você recebeu o evangelho, quando você definiu uma certa denominação, né? Para alguns, algum instrumento é escândalo, para outros não, eles são bem-vindos. Então, assim, eu tenho certeza que Deus não se preocupa com isso, porque o piano, que é difícil ter uma igreja adventista que não tenha um piano, né? É o nosso carro-chefe, graças a Deus. Mas o piano, ele surgiu nos cabarés. Tem essa história aí. Mas as pessoas não conhecem. Não sabia disso. Né? Como elas não conhecem, isso não atinge a fé delas. Podemos dizer assim. Mas vamos dizer que hoje, fosse entrar para a igreja hoje, um exemplo, o piano, e todo mundo soubesse que o piano está presente no cabaré. Dificilmente as pessoas iriam deixar entrar. Teria uma barreira, né? Assim como nos Estados Unidos tem com saxofone, né? Que é muito a raiz do jazz, do blues. Como aqui é muita descendência africana, muito ritmo, Sim. Então parece que há esse receio, né, dos instrumentos rítmicos fazerem parte da adoração. Mas a música, ela não dá para separar os elementos. Né? Então, até o conceito de música, quando eu criança comecei a estudar, o conceito que eu aprendi, música é a arte de combinar os sons musicais que elevam e educam o nosso espírito. Olha só, o conceito tradicional de música, que elevam e educam o nosso espírito. Aí, fazendo licenciatura, né, houve esse questionamento. Toda música eleva para onde? Olha, que questionamento. Toda música educa quem? Como? Tem pra músicas
que não educam, elas deseducam, né? Sim. E educam o espírito, né? Então, já foram cortando. Hoje, a definição que tem de música é: música é uma organização de sons com a intenção de ser ouvida. Não perdeu a essência. Você pega os sons, organiza, e quando você faz música, quem faz música espera que essa música seja compartilhada. Não importa a finalidade. Então, em meio a todos os estilos de música e para que servem as músicas, né? O conceito que conseguiu abranger a todos foi esse. Então, a gente organiza sons. O ritmo, a melodia, a harmonia, os timbres. Olha quanta coisa envolvida. Né? Os timbres dos instrumentos, os timbres dos cantores. Então, eu organizo a música e escolho para que finalidade vai servir essa música. Se eu der uma abertura do Desbravadores em Barretos, né? Que tem lá, a gente foi até com as crianças quando eles eram desbravadores, como é o Campuri Jovem, que acontece em Campuri dos Desbravadores, que acontece em Barretos. Exato, foi um grande Campuri, né, Murilo? Maravilha. O diretor do clube aí que participou, levou o clube inteiro. Fez das tripas coração. Maravilha, meu marido se doou ali como médico voluntário. Eu estive diretora da ala feminina, né? E uma bênção. Agora imagina, se você põe uma música para abertura, que quem vai aprovar essa música é o seu avô ou sua avó. Vai dar certo? Ele é um público teen, né? Adolescentes. Então a gente precisa respeitar. Ter equilíbrio, ter respeito, saber qual o momento. A percussão, quando ela entra, é para emocionar. Então, uma bateria, um carrom, quando ele é executado na adoração, o problema que nós temos ainda é visual, porque auditivo, você não encontra uma música, a menos que seja capela, ou um arranjo bem suave, solene, que dispense uma percussão. Não importa o tipo de efeito, mas que dispense. É raro você encontrar. E, ouvindo, as pessoas não recriminam. Mas se elas veem o instrumento, há uma desaprovação. Então, Deus nos chama para esse tipo de equilíbrio, de respeito, né? A música, ela deve transmitir sensações, emoções positivas.